De fato, ninguém vai conseguir provar para Yuri que os animais são sencientes. Isso simplesmente porque ele não quer aceitar nenhuma prova disso. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Agente. E aí galera, tudo bom? O vídeo de hoje do canal Vegana Agente é uma resposta ao famigerado vlogueiro Yuri Greco, que hoje é do canal Eu Ciência. Aí no vídeo respondido, ele tenta argumentar que a ética abolicionista, erroneamente chamada por ele de moral vegana, não seria superior à moral carnista e especista, e daí ele usa como motivo disso a crença de que não haveria provas de que os animais não humanos são seres sencientes e, portanto, merecedores de direitos básicos e de respeito. E aí eu vou respondendo aos trechos principais da fala dele, os que eu considerei que devem ser respondidos aqui. Então vamos lá. Você vai ter que me provar que os outros animais, os não humanos, são sencientes. E até agora ninguém conseguiu. De fato, ninguém conseguiu provar para Yuri que os animais são sencientes. Mas não porque não existem provas, mas sim porque Yuri não aceita nenhuma das provas que até hoje foram apresentadas a ele. E aliás, ele também não aceita o conceito vigente de senciência, o qual já foi provado que existe em muitos animais, especial das categorias taxonômicas, dos animais que o ser humano mais explora e mata, ou seja, mamíferos, aves, peixes e etc. Como a gente vê mais adiante, ele criou o próprio conceito alternativo dele de senciência. É um conceito bem inconveniente para os caprichos dele, que ele não quer se dar o trabalho de passar a respeitar os animais não humanos, porque afinal, explorar animais em laboratório é um dos ganha-pães dele, já que ele trabalha com experimentação animal. Aí desse jeito, com ele moldando o conceito de senciência para o bel prazer dele, de um modo que apenas os seres humanos, ou pior, só alguns seres humanos, como eu vou explicar adiante, sejam contemplados com esse conceito, ele se fecha a qualquer iniciativa de vegano abolicionistas ou cientistas estudiosos da senciência animal de provar que existe a senciência não humana. Aí Tom Regan já denunciava no livro dele Jaulas Vazias que essa estratégia de manipular conceitos por conveniência é um hábito comum entre quem é interessado na manutenção da cultura de exploração animal e nas atividades econômicas de exploração animal. É a chamada arrogância de Humpty Dumpty. Regan menciona no livro Jaulas Vazias esse trecho aqui do livro Alice através do espelho. Eu vou ler aqui. Quando eu uso uma palavra, Humpty Dumpty disse no Tomeu Zombeteiro, ela significa exatamente o que eu quiser que ela signifique, nem mais nem menos. Aí Tom Regan mostra que essa estratégia é aplicada por exploradores de animais a termos como guarda responsável, bem-estar animal e tratamento humanitário, que passam a significar aquilo que convém a esses exploradores e para o seu trabalho de escravizar animais, de usar animais como se fossem coisas. E agora seu Yuri Greco está usando a mesma artimanha de Humpty Dumpty para redefinir a senciência para aquilo que ele quer que senciência signifique. A gente está criando uma escala de senciência e até agora a gente não conseguiu incluir nada no nível de senciência do homem, psíquico. Outros primatas, golfinhos, chegam muito perto. Aliás, chegam perto por determinados parâmetros apenas, porque vão ter outros parâmetros que nunca nem esses animais vão chegar perto. Aqui Yuri dá uma pista do que ele define sobre senciência. Para ele, não é como é convencionado na ciência e na filosofia,
a capacidade de um animal de sentir dor, de manifestar sofrimento, somada à presença de uma consciência neurológica. E aí ele completa essa definição manipulada logo a seguir. Eu pergunto, o que é senciência? E você é capaz de me provar? Um vegano é capaz de me provar que uma vaca tem um nível de senciência tal, que ela sabe que vai morrer um dia, tem essa angústia de que vai morrer, e sente saudade de entes queridos ou distantes que já morreram, tem rituais fúnebres, tem depressões, tem subjetivação do que é a vida e do que é a morte? Se me provarem que uma vaca tem tal grau de senciência hoje, eu paro de comer carne de vaca hoje. Daí, ou seja, para Yuri, senciência significa razão, ou melhor, inteligência racional, ou também conhecida como sapiência. Isso a maioria dos seres humanos tem. Os animais que ele mencionou antes, os primatas não humanos e os golfinhos, possuem uma forma rudimentar de inteligência sapiente, se comparada à humana. Aí até onde se sabe, outros animais não humanos não chegam a ter essa razão, essa sapiência como se conhece entre os humanos. E aliás, se já existirem provas de algum indício de sapiência em animais não humanos que não sejam primatas e golfinhos, eu peço, por favor, que vocês coloquem aqui nos comentários. Aí ele confunde senciência com razão ou com sapiência, e daí se arroga a prerrogativa de discriminar moralmente qualquer ser que não tenha uma razão semelhante à humana. Mas esquece aí que ele está promovendo discriminação e exclusão moral também contra alguns seres humanos. Aí, de acordo com esse falso conceito manipulado que ele usa de senciência, crianças muito pequenas, pessoas com deficiência mental grave, idosos em estado de senilidade não seriam seres sencientes. Isso porque eles não sabem plenamente que vão morrer um dia, eles não têm uma angústia ligada à aproximação da morte, ao saber de que vão morrer um dia, e também não têm capacidade racional plena de construir conceito subjetivo de vida e morte. Mas isso não implica que Yuri maltrate e discrimine pessoas desprovidas de capacidade racional plena, aliás, pessoas humanas, seres humanos. Mas quer dizer sim que ele se dá o direito de manipular conceitos de modo que sirva aos interesses dele, que ele se sinta à vontade de financiar ou mesmo promover formas diversas de exploração animal. E não é a primeira vez num vídeo que ele usa a estratégia que eu mencionei, a da arrogância de Humpty Dumpty. Aí no outro vídeo, em que ele comentou de forma sarcástica a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, documento esse que declara o reconhecimento da senciência de diversas categorias taxonômicas de animais por parte da ciência moderna, ele trocou maliciosamente o conceito de consciência neurocognitiva, que em inglês se conhece por consciousness, pelo de consciência moral, que em inglês se chama conscience. É muito fácil um vegano falar que não tem nenhuma diferença de importância entre homens sikh e animais sencientes. Não teria diferença de importância, desde que você mostre, porque até agora não tem nada. Na verdade, já foi mostrado a ele, em alguns momentos da vida dele, como talvez algum hangout com a turma do Papo Vegano, e também quando ele soube da Declaração de Cambridge. Mas, como eu disse, ele não quer ser convencido da existência da senciência animal. O uso da estratégia da arrogância de Humpty Dumpty fecha ele a qualquer esforço nosso de provar para ele que mamíferos não humanos, aves, répteis, peixes, moluscos, crustáceos e etc.
têm senciência e são interessados em continuar vivos e fisicamente íntegros. Aí a gente mostra que existem várias provas de senciência animal, inclusive isso foi feito com ótimo e competente trabalho do blog O Holocausto Animal, como resposta a Yuri, inclusive, como vocês podem ver no link aqui que eu dou na descrição. Mas ele vai sempre negar, vai sempre rejeitar essas provas, já que ele criou um conceito próprio, alternativo, de senciência, que é blindado contra provas a favor. Aí ele vai continuar dizendo que não tem nada de provado sobre animais não humanos serem, digamos, tão sencientes quanto humanos. Tem um manifesto de neurocientistas expondo sua opinião, que não trouxe nenhum dado novo, trouxe só uma forma de refletir sobre isso. Aqui, Yuri de novo reincide na arrogância de Humpty Dumpty. Aqui ele redefine o que é dado científico e prova objetiva. Ele manipula esses dois conceitos de modo que parece que o que a Declaração de Cambridge comprovou, mostrou, nada mais é do que uma opinião subjetiva, algo carente de qualquer traço de objetividade e fidedignidade com a realidade. Aí ele chama de mera opinião trechos bem ricamente descritivos, como esse aqui na Declaração de Cambridge, que eu vou recitar aqui. As aves parecem apresentar em seu comportamento, em sua neurofisiologia e em sua neuroanatomia um caso notável de evolução paralela da consciência. Evidências de níveis de consciência quase humanos têm sido demonstradas mais marcadamente em papagaios cinzentos africanos. As redes emocionais e os microcircuitos cognitivos de mamíferos e aves parecem ser muito mais homólogos do que se pensava anteriormente. Além disso, descobriu-se que certas espécies de pássaros exibem padrões neurais de sono semelhantes aos dos mamíferos, incluindo o sono REM, e como foi demonstrado em pássaros mandarins, padrões neurofisiológicos que se pensava anteriormente que requeriam um neocórtex mamífero. Os pássaros pega-rabuda, em particular, demonstraram exibir semelhanças notáveis com os humanos, com grandes símios, com golfinhos e com elefantes em estudos de alto reconhecimento no espelho. E aí, curiosamente, ele próprio se arroga que está trazendo um fato, algo supostamente objetivo, depois de ter usado a subjetividade especista e interesseira dele para manipular os conceitos de ciência, dado científico e prova objetiva. Ele usa a subjetividade dele para se fechar a provas objetivas e rebaixar essas provas a meras opiniões subjetivas, carentes de evidências empíricas. Aí, ou seja, subjetivistas são eles, os cientistas que defendem a existência da ciência animal, enquanto o cara objetivo e amigo da verdade é ele, o heróico Yuri Greco, que manipula conceitos ao sabor dele para continuar sendo de boa, isento de causar peso na consciência, explorando animais. E Yuri faz um jogo de ilusionismo para tornar turva a fronteira entre objetividade e subjetividade, sem fazer nenhum questionamento filosófico que deixe aberta a possibilidade de algo dado como objetivo ser nada mais do que o fruto da subjetividade interessada de alguém. E nisso, no contexto do vídeo dele, não é uma problematização teórica no âmbito da filosofia da ciência, mas sim é pura desonestidade intelectual mesmo. Tem uma questão moral, a do cativeiro. Não é nem de se alimentar do animal, mas do cativeiro. Ué, mas agora Yuri está reconhecendo que os animais não humanos têm sim o direito de não viver em prisão. Aí, qual é para ele o fundamento desse direito da condição dos animais não humanos de usufruírem desse direito de não viver confinados em prisão? E nesse caso,
é o fato de que os animais se incomodam de viver presos. Eles sofrem por isso. Eles deixam de viver uma vida ideal que lhes é desejada. Aí nisso, desejo e sofrimento são algo que vem da senciência do animal. Daí Yuri acaba reconhecendo, sem querer, que os animais têm sim senciência. E no sentido convencionado pela filosofia e pela ciência, que eu já mostrei mais anteriormente. Só que ele é manipulador e usa um conceito alternativo, distorcido, de senciência, para dizer que não, viver incomodado por estar numa gaiola não é um indício de senciência. Sempre que eu consumo frango ou ovos, eu compro free range, criação sem gaiolas. Sempre que eu consumo peixe, eu compro peixe de piscicultura e não pego na natureza. Oxe, daí ele tá, por um lado, consumindo carne e ovos de galinha de criação sem gaiolas, mas contraditoriamente consome carne de peixe que viveram presos em tanques de piscicultura em vez de pescados em liberdade. Ou seja, esse bem-estarismo de Yuri, esse proto-bem-estarismo dele, ele consome carne de animais que viveram sem gaiolas, mas come peixes que estavam dentro de tanques, equivalente a 4 gaiolas. Contradição, né? Você vai me dizer que um peixe é senciente, eu acho que você vai ter uma dificuldade enorme para me convencer que um peixe é senciente. Essa dificuldade não seria por supostamente não haver provas de que peixes têm consciência e sensibilidade à dor e ao sofrimento, não. Mas sim, porque, como esse vídeo deixa claro, Yuri não aceita o conceito científico vigente de senciência. Daí ele fica numa boa para dizer que as pessoas teriam uma grande dificuldade de convencer ele. Vamos supor que a gente consiga provar um certo nível de senciência de bovinos. Um certo nível. O suficiente para a gente vir com alto julgamento moral e dizer, beleza, então é melhor parar. Mas aí a gente vai para as aves, para os répteis, para os peixes, para os moluscos, polvo, lula. Daí a gente percebe que ele já bateu o martelo na crença de que apenas os seres humanos, ou pior, que alguns seres humanos são plenamente sencientes. Aí isso para ele deixa a pessoa livre para explorar animais não humanos à torta direito. Aí para ele, se é inconveniente também atestar senciência em aves, répteis, anfíbios, peixes, crustáceos e moluscos, então deixa como está e continua acreditando que só seres humanos são seres sencientes. E daí, afinal, é menos trabalhoso do que aceitar que os animais não humanos podem usufruir de direitos e assim merecer esses direitos. Uma vez eu fiz uma pergunta: qual é o limite? Como você sabe se um animal é senciente ou não? O vegano respondeu: é animal que pisca. Animal que pisca a gente não pode se comer. E animal que não pisca, tipo peixe, até vai. Aí eu, pô, mas e répteis? Tem répteis que piscam e répteis que não piscam. Aí bugou a cabeça da pessoa. Aqui ele usa um exemplo individual para criar uma imagem espantalhosa dos vegans e dos abolicionistas. Ele diz que não sabe, entre aspas, se é esse cara apenas ou é uma categoria inteira de vegans que pensa assim. Mas fica bem claro que ele está zombando da defesa da ciência animal empreendida por nós, vegano-abolicionistas. Porque é como se, para cada pessoa defensora da existência da ciência animal não humana, houvesse um conceito subjetivo diferente de ciência. Ou seja, o meu conceito de ciência seria diferente do conceito de ciência da minha namorada, ou diferente do conceito de ciência de Sona Felipe, diferente do conceito de ciência de Gary Francione, e etc. Aí ele usa esse exemplo distorcedor para negar que o abolicionismo animal lance mão
de um conceito objetivo de senciência e que se pauta nele para defender que os animais merecem direitos e que a exploração animal deve ser abolida. Considero o veganismo uma escolha positiva, desde que não haja necessidade orgânica da pessoa de ingerir produtos provindos de animais. Isso acontece, isso é fato. Algumas pessoas precisam para a manutenção da saúde. O massa aqui é que ele joga a crença carnista dele como se fosse um fato e não faz nada para provar. Aí eu imagino, não sei se eu estou certo, que ele está evocando nos telespectadores veteranos que assistiam àquele primeiro canal dele, o finado Eu Ateu, a lembrança de um vídeo que ele não reenviou ao YouTube ainda, em que ele relatava o caso de uma menina, uma criança, que estava supostamente subnutrida, supostamente por falta de nutrientes dos alimentos de origem animal, algo que é uma lorota. E o médico ameaçou o pai de ir à justiça e caçar a guarda da criança se não desse carne para ela, porque ela estava doente, supostamente por subnutrição, e o médico queria forçar que o pai desse carne à criança. Sim, que ele achava que sem carne a menina ia morrer. Aí nessa época Yuri usou de falácia de evidência anedota. O que é evidência anedota? Que ela consiste em declarar como prova objetiva de algo, um relato pessoal que não foi analisado, estudado e avaliado de forma imparcial. Aí ele, sem querer, acabou denunciando, embora sem citar nomes, um caso de violação da ética médica, porque o médico se intrometeu nos princípios ético-filosóficos da família, da paciente, e dirigiu ameaça contra essa família de tentar revogar a guarda dos pais da criança, porque não davam carne para ela. E nesse caso, se eu não me engano, isso pode acarretar a perda do registro do profissional no Conselho de Profissionais da Saúde, ao qual ele é filiado. E nisso Yuri também é fechado a debate, a apresentação e a aceitação de provas contrárias à crença dele. Que isso fica evidente quando eu lembro que esse extinto vídeo dele é de 3 anos atrás, 2012. E nesse meio tempo, ele teve contato suficiente com vegans e vegetarianos e os argumentos dos vegans e vegetarianos, incluindo os meus. Incluindo também, talvez, profissionais da saúde que entendem de nutrição vegana e vegetariana, para poder, no mínimo, rever diversas crenças carnistas dele. Aí eu respondi a ele na época, inclusive eu boto o link aqui na descrição da minha resposta, mas ele nunca me respondeu de volta ao meu vídeo resposta. Ele continuou, e até hoje continua, insistindo na lorota carnista dele, de crer que existem muitas pessoas que não poderiam parar de consumir alimentos de origem animal, mesmo se a gente considera que hoje é possível obter por suplementos veganos todos os nutrientes que eventualmente, por condição adversa de saúde, estejam em carência no corpo e em dificuldade de absorção e haja necessidade de uma fonte suplementar à alimentação. Isso sem falar também na necessidade de se fazer terapia de reposição se algum nutriente tiver em carência. Não é simplesmente consumir um alimento de origem animal que as taxas voltam ao normal. Tem que ter uma terapia de reposição. Aí, enfim, não adianta argumentar sobre senciência animal, direitos animais, veganismo, saúde vegetariana e vegana, nada disso com quem, mesmo se dizendo cientista, tem a cabeça fechada como pedra, como se fosse um fanático religioso e não aceita botar em debate suas crenças. Yuri se mostra do tipo que prefere mudar o conceito do que mudar a crença dele, que gira em torno de aplicações desse conceito.
E pouco ou nada vai adiantar aí nos comentários do vídeo dele argumentar em contrário, porque ele se blindou contra a possibilidade de rever as crenças dele. Não só porque ele consome alimentos e outros produtos de origem animal, mas também porque ele trabalha com experimentação animal. E para ele vale tudo para defender o ganha-pão dele e para manter a cultura de exploração animal, porque ele é interessado diretamente na manutenção da cultura de tratar animais como objetos que devem servir como nossos escravos. Porque tentar fazer ele pensar sobre isso é algo parecido como tentar convencer um fanático religioso que ganha o dinheiro dele trabalhando como assessor de Marco Feliciano ou Jair Bolsonaro a conhecer as ideias da esquerda libertária e colocar em prova as crenças ultraconservadoras desse assessor. Aí eu não espero uma resposta de Yuri a esse meu vídeo aqui, porque eu respondi a vários vídeos dele no passado, nos últimos 3 anos, ele não gravou sequer uma única contra-resposta. Tudo que ele fez em resposta aos meus argumentos foi usar de ataque pessoal e me bloquear. Mas se você quiser arriscar, copiar e colar o link desse meu vídeo resposta aqui nos comentários do vídeo dele, pode tentar, eu desejo boa sorte. Mas eu não acredito que ele vá se abrir a debater sobre minha resposta a ele. Daí, enfim, essa aqui é a minha resposta ao seu Yuri Greco. Mais uma resposta que ele não vai responder de volta. Aí o meu vídeo fica por aqui. Valeu aí. Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!